Com o apoio aqui da câmera aqui da nossa entrevista aqui do nosso presbítero Davi, que agora vai fazer esse registro, eu estou aqui na cidade de Crateús, dia 28, né? 29. Já é 29? Minha mãe é 30. Dia 27 foi quando eu me dirigi. 29 de janeiro de 2026, fiz uma visita a uma casa de mais de 70 anos, pouca coisa, mas uma casa antiga. Ela já vai ser centenária e por sinal, muito bem arquitetônica. Um modelo muito lindo aqui, a casa da irmã Naomi. Parabéns para a família dela. E ela é uma pioneira ainda entre nós. 81 anos de vida e quase 81 anos de evangelho. Então, a senhora faz muito, a senhora acho que já nasceu no lar evangélico. Depois a senhora vai explicar para nós quando é que veio a sua decisão ao evangelho. De família pioneira, do saudoso pastor dos irmãos Manuel Davi Machado Carneiro, lá de Três Lagoas, Coreaú, e também do Homero Moita, lá de Tianguá, que eu também já conheço um pouco da história, de Marinema, onde o trabalho começou em Tianguá. Então, toda essa história já passa pela história da irmã Naomi. E aí, a paz do Senhor, irmã Naomi, eu queria que a senhora fizesse um registro aí do seu nome, que ano a senhora nasceu, o nome dos seus pais, aonde a senhora nasceu, onde a senhora morava, e como foi o seu encontro com o Evangelho, se é que a senhora já não nasceu quase que no lar cristão. Maravilha. Então, a voz é toda sua. A câmera é aquela ali. Eu queria que a senhora falasse. Meu nome é Naomi Machado. Meu pai é Antônio Machado Carneiro. E a minha mãe é Jovelino Carneiro Portela. Eu nasci em Coreaú, Coreaú não, aqui perto de Poeira, aqui no Maneuza, para que eu comece lá. E lá foi dali que passou o Evangelho, pregando para ele, e lá ele foi ser crente, também como é minha mãe. Aí eu nasci no Evangelho e me criei no Evangelho. Até hoje, graças a Deus, eu vivo na igreja. A idade que eu tenho, eu vivo na igreja. Pois é. Olha, na verdade é difícil a gente encontrar personagens para a nossa história, assim como a irmã Naomi. Irmã Naomi, os pioneiros da sua época de infância, quem eram eles? Seja em Três Lagoas, seja lá no Coreaú, seja aqui em Crateús. A senhora se lembra do nome deles? Desses primeiros irmãos antigos que a senhora fazia parte? Sim, de Crateús. E daqui dos locais onde a senhora tem os seus familiares crentes. O meu pai alugou duas casas, uma para ele morar e a outra para ele hospedar os irmãos, os pastores e tudo, sabe? Eu só sei que ele todo pastor que vinha, primeiro que veio foi o irmão Lucas Saraiva, né? Eu não cheguei a conhecer ele, não cheguei a conhecer porque eu era criança. Eu já era nascido, eu não conhecia. Certo. Aí eu sei que ele pregou o evangelho por aqui. Ontem o pastor estava dizendo que fez 70 anos, onde é nascido daqui, os pastores daqui para lá. Foi o pastor daqui, os pastores que ganhou o evangelho lá para Tauá, então foi por isso que uma data só. Pois é, deixa eu falar. Nessa época não existia nem crente. E naquela época os pastores visitavam lá. Uma data daqui é a mesma de lá. Certo. Você não sabia por quê? Eu digo, eu vou explicar para ele depois. Pois é, mas deixa eu lhe explicar. É porque esse aí é um contexto, irmã Naomi, que está nos livros. O que eu estou lhe falando, eu já pesquisei. Está no jornal Mensageiro da Paz. Quando aqui foi evangelizado por Orlando Boia e Maurício Vanderlei. Eles estiveram aqui em 1932, 1933 e aí foi até 1941.
ele permaneceu aqui nessa região. É, Por isso é que... eu não isso, conheci, mas eu pronto, vi a história dele. por isso é que a gente está falando que o evangelho aqui já vem desse período da presença do Orlando Boia, tá certo? Mas o meu interesse aqui é conhecer a sua história. E para conhecer a sua história, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua família lá em Três Lagoas. Quem são os personagens de Três Lagoas que fazem parte da sua família? Manuel Davi Machado, que é o meu sogro, é irmão do meu pai, e a mulher dele, a Teodomira, é irmã da minha mãe. Era uma família junta, unida. Pois é. Os pais que eu conheci lá foi isso aí. Aí tem mais meus tios, né? O nome desses tios que a senhora se lembra? Eu só me lembro de uns, é o Guilherme Machado e o irmão Sérgio Machado e o irmão Alto Machado. O pastor Antônio Davi Machado Carneiro, é um obreiro que esteve em Grande, dirigindo É o Grande. Davi. É meu cunhado, é irmão do meu esposo. Que era fotógrafo. Né? Certo. Que era não, que é, né? Que ainda é vivo. Não, é vivo, mas ele está com mais de um mês, está internado no hospital. É, né? Está só aquejando. Ah, tá certo. Então, o pastor Teixeira Rego, ele visitava muito a família de vocês. A senhora chegou a conhecer o pastor Teixeira Rego? Cheguei a conhecer ele. Eu era criança, mas eu me lembro dele. Ele sempre andava por aqui, sempre ele andava. O que a senhora se recorda de alguma pregação dele? Não me lembro. Eu era criança. Muito criança. E a sua lembrança só mesmo de que ele andava? Pois é, o primeiro pastor que veio para cá, já sabe, é o irmão Lucas Sarai. O segundo foi o irmão Pedro Faria, né? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o pastor Pedro Faria, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Existiram dois pastores que vieram antes do Lucas Sarai de Leão, que foi o primeiro foi o Antônio. Segundo, não. Esse veio no 43 para Sobral. Porque aqui, Crateús, era uma congregação de Sobral. Ok? Sobral. Então, é um Antônio Cardoso. Antônio Cardoso. Eu não conheci. Antônio, eu tenho o nome dele lá no jornal. Eu não cheguei a conhecer. Eu estou esquecido do sobrenome. E depois dele foi o Manuel, que eu acho que a senhora vai se lembrar. Manuel Almeida. Manuel Francisco de Almeida. Eu sei, irmão, eu não tenho muita lembrança porque eu era muito pequeno, mas ele se arranjava. Se arranjava em casa do seu pai. Todo mundo. Olha aí. Depois. Pronto, então a linhagem do trabalho que faz parte dessa região, primeiramente vem Orlando Boia, depois vem o Antônio Barbosa, enviado pelo Teixeira Rego. Depois de Antônio Barbosa veio o Manuel Francisco de Almeida, ok? Depois do Manuel Francisco de Almeida veio o pastor Lucas Saraiva Leão. Então aí já tem 4. Eu lembrançazinha dele. Pronto, Lucas Saraiva Leão. Aí depois do Lucas Saraiva Leão, aí é que vai desenrolar esses outros pastores. O irmão Pedro Faria. Pedro Gomes de Faria. 10 anos aqui. Pedro Gomes de Faria. E também o José Freire de Alencar. Depois foi ele. Pronto. Aí, esses personagens, eles fazem parte da história da igreja na região norte do estado do Ceará. Então, todos eles têm a sua contribuição no trabalho de evangelização aqui da região. Então, nós precisamos de um lugar específico para a gente conhecer a história do evangelho na região norte. Que esse espaço pode ser feito aqui no Crateús, pode ser lá no Tianguá, pode ser em Sobral ou em Camusim, que também passou a sede do trabalho depois que o Orlando Boia foi morar no Camusim, ok? Mas a senhora viveu já a partir de 1942, quando nasceu, exatamente no lar cristão. 44 que a senhora nasceu? 44. Então, o evangelho começa no 42, então quando a senhora nasceu já tinha 2 anos de evangelho lá no Tianguá.
Aí, esses Passou de lá pastores, veio visitar aqui. porque aqui era local também Só tinha o de meu visitação. pai, a nós, e tinha a irmã Maria da Grota. Ela morava longe, aqui fora da cidade. Maria da Nós Grota. ia culto de pés, nós tudo pequeno, nós ia culto lá. A O distância papai, era a de mamãe. quanto, mais ou menos, a distância em quilômetros? Mas, Era 3 quilômetros, 4, 5? Esse não for mais. Davi, ela no açude do governo, daqui pra lá. Ela morava vizinho ao açude. É uns 4 quilômetros mais ou menos, né? Porque é longe, né? É de 6 a 7. 3 a 4, pois Então é. era légua, É né? mais. E nós ia de pés, ia pro culto lá. A pé, É. tá certo. Mas o irmão Zé Freire, pastor, não, o irmão o primeiro, É o pastor Pedro Gomes de Faria. Pedro Gomes Faria. Pois é. A senhora tinha quantos anos na época que a senhora se dirigia para os cultos lá? Eu tinha uns 8 a 9 anos nessa base. Nós tínhamos pequenos, mas meus irmãos. Naquela Mas época, nós vivíamos de pé. Nós Certo. era insultados de pé, jogava pedra, chamava nós de bode, chamava gritar aleluia, os capa verde, né? Eles chamavam, tem alguns locais bem que eles chamavam os crentes era de capa verde. É porque a Bíblia era capa mais esverdeada, né? Eu só sei Chamava de que capa eu verde. era criança, eu me lembro disso aí. Se lembra, O né? papai alugou um Pedro Faria alugou uma casa mais perto da casa lá, pra ele morar e dirigir o culto, numa sala grande lá, sabe? Certo. Aí o dono da casa pegou, que ele era crente, ele fazia fogo, botou uma rua de fogo, botou na sala do culto. Aí não houve reunião, aí o papai chegou do interior, o papai sempre foi pro interior. Aí ele chamou o papai e mostrou, o papai, não, deixa aí, não diga nada. O papai saiu de uma casa em construção bem aqui. O Davi sabe onde é aquela casa que era do Naziel. Era antiga, né? Eu preciso ir lá fazer um videozinho nesses locais, viu? Mas a outra é outro dele, quem... Não, é só o local, só o local. Aí, papai foi lá e estava em construção. Estava todo coberto, piso, estava o papai chegou o dono e disse assim, me venda essa casa. Agora mesmo. Não, senhor Antônio, a casa está toda... Não, do jeito que está aqui, pode vender, eu compro. Aí depois ele foi tanto, papai deu dinheiro, ele tirou o rompete de parede de lá e botou na casa. Aí o culto era na sala, tinha uma entradazinha, era na sala. De lá que ele saiu para a igreja. E essa casa que começaram, hoje pertence à família, à sua família, essa casa? É do meu irmão, mas ele morreu agora, quem está indicado é o filho. E já está reformada essa casa? Está Ou ainda tá no mesmo reformado, jeito? mudaram tudo. Mas não tem mais a salazinha que realizava o culto? Tem não, derrubaram tudo. Derrubaram tudo, fizeram uma nova casa. Hoje é um cara de velho que mora lá. Eita, pois tá bom. Ó, então, para a senhora ver a importância da sua família dentro da história. Essa história, ela passa a ser eternizada quando a gente joga luz nela para a sociedade, para o povo que gosta de conhecimento da história da igreja. Então, quem chegar aqui na cidade de Crateús e quiser conhecer a história da igreja, eles vão se dirigir a uma casa antiga que pertenceu a uma pioneira que já nasceu no Evangelho e que vendeu a casa para a igreja fazer o museu. Parece que eu estou enxergando no futuro alguém se referindo dessa maneira, dessa forma. Porque a obra de Deus, ela precisa ser registrada, porque a Bíblia diz que a memória dos justos nunca será esquecida. Então nós vamos fazer com que esse versículo se cumpra, né? E eu louvo a Deus por estar diante de uma serva de Deus com 81 anos, que já nasceu na fé. A minha mãe tem 91 e já nasceu na fé. Minha mãe já tem 91, a senhora tem 81. A minha mãe tem 10 anos a mais do que a senhora. E a minha mãe também faz o mesmo serviço que a senhora faz aqui, na sua casa. Ok? Então, a sua história é uma história belíssima demais. Eu estou falando mais do que a entrevistada. Mas eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para
essa nova geração de hoje? O que essa geração de hoje, nova, deve fazer para ter uma saúde espiritual como a senhora tem? O que mais a gente deseja é que essa juventude siga a Jesus, siga o Evangelho, siga a Deus, né? Que é para durar mais vida. Quanto mais a gente é crente, mais é pegado no Evangelho, mais a gente tem duração na vida. Que a maioria desse pessoal que não quer nada com Deus morre novo, de acidente, morre tudo, né? Pois é, o que eu desejo é que eles sigam o que nós seguimos, né? E essa geração nova que quer outras coisas. Pois é. Me diga uma coisa, aí eu vou voltar também para esse saudosismo. A relação do pastor, não é o Zé Freire, é o pastor Pedro Gomes de Farias. O que, por exemplo, se o pastor Pedro Gomes de Farias entrasse aqui na sua casa agora, o que representava ele no seu dia a dia? Ele era brincalhão, ele gostava de uma prosa, ele gostava de comer isso ou aquilo. Não, o que relembra o pastor Pedro Gomes de Farias? Ele era muito sério. Papai viajar para o interior, eu recomendava ele a nós. E ele passava a ordem de nós, nós sempre cumprimos. Ele era sério, a Grande Maria é a pessoa de Deus, é uma pessoa que sabia, gostava de ler a Bíblia. Era excelente, era ele. Pois é, nós ia para o interior, ele ia mais nós, ele gostava dos passarinhos. Nós íamos, quando nós estudávamos aqui, tinha uma menina, filho de um morador aqui na casa mais nós, quando nós íamos para lá, ele ia mais nós. Ele hoje estávamos de pé, eles eram 10 quilômetros da estrada. Ele ia também, a Irmã Maria, a Safira, a família era do E me diga uma coisa, e o cavaquinho, ele tocava cavaquinho? Ele tocava cavaquinho, tocava violão. Eu nunca me esqueci, nós fomos num culto bem aqui na Alto Aragão, e nós estávamos no culto, na casa do irmão. Aí nós cantamos o hino e ele tocando. Aí apareceu uma criatura lá dançando na calçada. Aí nós paramos e ele, dança nega, nunca me esqueci, ele tocando, dança nega. Aí a gente desconfiou, foi embora. Eu nunca me esqueci dessa brincadeira dele que ele fez. Toco, dança nega. Nós paramos e ele continuou tocando pra mulher. Aí todo mundo achou bonito o jeito dele. Ele não espancou, só foi isso aí. Que coisa. Pois é, eu acho que nunca me esqueci dessa coisa que ele fez. Pois é. E me diga uma coisa, e o mesmo que eu lhe perguntei, e o pastor Zé Freire, tinha assim também algo que prendia Não, ele era... a atenção? Ele era muito dedicado à igreja, era muito dedicado aos irmãos, mas ele era diferente de João Pedro Faria. Ele era diferente, ele não gostava de ir para o interior, ele vivia... Quando o João Pedro Faria, o irmão Zé Freire, veio para cá, a igreja estava em construção. Quando veio também, aumentou a igreja, era só 3 tesourinhas. E se eu lhe disser que lá no museu eu tenho 2 objetos deles dois? Eu tenho o cavaquinho, que era utilizado pelo pastor Pedro Gomes de Farias, nessa batedeira toda aí. Ele tinha cavaquinho e tinha violão, nesse dia ele deu o violão. Pois é. E eu tenho, sabe o que, do pastor José Felipe de Alencar? Eu tenho uma enxó. A senhora sabe o que é enxó? Sabe não, né? Enxó de cortar madeira. Exatamente. Aquela de aplicar a madeira para poder fazer. Pois eu tenho lá no museu essa enxó. Os familiares dele guardou e eu estive lá fazendo uma visita, contei a história e pedi para que eles doassem para o museu e eles nos doaram. Então lá no museu a gente tem o cavaquinho do Pedro Gomes de Farias e temos a enxó do pastor José Freire de Alencar. Esses homens, eles estão guardados, a história deles estão guardadas no museu, certo? Muito bom para nós. 10 anos um, 10 anos outro. 10 anos o pastor Zé Freire, 10 anos montou em segundo, tá? Pronto. O Pedro Faria também fez 10 anos. Olha aí. O Antônio Segundo do Carmo ainda está entre nós, está vivo. Tá. E o pastor Antônio Segundo do Carmo, ele era muito válido. Era bravo. Bravo.
O meu menino mais velho gostava de brincar com ele. Ele dava cada carão nele. Não, Ele não alisava ele, não. Ele praticava uma brincadeira e ele dizia uma coisa bem séria pra ele. Mas daquele ele passava. O menino vai perguntar pra ele bravo. Ah, tá certo. Me diga uma coisa, a senhora deve ter visto ou algumas vezes ou ter a felicidade de estar do lado dele, que é o pastor Emiliano Ferreira da Costa. Não, A eu senhora só conheci se ele lembrou? aqui na igreja. A senhora chegou a vê-lo aqui na igreja. Foi, eu conheci ele aí. Ele via festa, ele vinha pra igreja aí. E o Sebastião Mendes Pereira, a senhora conheceu? Também, conheci aqui na igreja também. Tudo que eu vinha pra cá. Lá eu fui culto várias vezes na igreja de lá, Tempo Central, mas ninguém via ele, que era tudo de longe, a igreja era lotada, né? Eu vi de longe, não próximo daqui, né? Bem pertinho da igreja pequena, né? E os pastores que passaram por aqui, que a senhora se lembra do nome deles, quais são? Tudo, grande, tudinho. Pois me relate aí. O primeiro foi o pastor Zé Freire, o primeiro foi o Monteiro Faria, o segundo foi o irmão Zé Freire, o terceiro foi o Monteiro II, o quarto foi o irmão Mozart, passou só 9 meses que ele adoeceu do coração, depois foi o irmão Sebastião, também adoeceu, foi embora, aí depois foi o irmão Nonato, passou 15 anos mais novo, depois que o Nonato saiu, entrou aquele João Batista. Né? Depois dele, ele entrou o João Batista, que foi o que a senhora falou. O João Batista, depois dele foi o... Não me lembro, mas estou lembrando agora. São muitos, né? São muitos. São muitos. São muitos. Pastor Manel. Pastor Manuel? Foi o pastor Manel, é que eu me lembro. Muito bom também o pastor Manel. Era muito pessoa dedicada, era muito amiga da gente. Aí daqui o pastor Manel foi para Novo Oriente. Certo. E depois do pastor Manel foi o irmão, aquele Galdino, aquele irmão que a mulher dele morreu agora, o irmão. Pois é, não, mas não faz mal. Eu só perguntei assim porque foi bom a senhora ter relatado o nome deles. Mas eu quero agradecer muito por ter conhecido um pouco da história que a senhora sabe, porque eu tenho certeza que a senhora é um livro que é de 1000 páginas para lá. É muito grande, é muito longa a sua história. Um dia chegou um irmão da outra igreja assim, Manaus, eu soube que a senhora é a mais antiga da igreja, sou. Eu quero fazer um livro, eu quero que você me ajude nesse livro. Eu digo, eu tenho o retrato dos pastores, eu dei do pastor Zé Freire, eu dei do irmão segundo. Eu sei que os que eu tinha, eu dei da irmã Maria, essa antiga. Certo. Aí eu sei que eu contei a história todinha da igreja, como foi do começo até nessa época, uns 5 anos mais. Certo. Aí ele disse, irmão, quando nós for vender os livros, eu quero que é da Igreja Batista, da Batista Livre. Aí nós fomos. Eu comprei 15 reais no livro. A senhora tem esse livro aqui? Não tem, porque uma pessoa me pediu e nunca me entregou. Qual é o título? Tu tem o livro? Tem, eu quero ver tem esse tudo. livro. Pois Quero é. ver esse livro. Pois é. Que bom. E ele devolveu as fotos? Me devolveu. Pronto, eu queria... Não, só é do livro, aí as minhas estão todas guardadas. Pronto, eu queria, já terminando essa entrevista, eu queria ver essas fotos e também já vou deixar também aqui já nas imagens o pedido para que a senhora conserve essas fotos. Eu tenho. E se possível, a senhora possa fazer, quando a senhora achar melhor, fazer doação delas para a igreja tê-las. Da irmã Maria, eu tinha da irmã Maria. Pois não. Mas um neto dela morava aqui perto, ô dona, me dê esse retrato para nós, não tem o retrato da vovó. Eu peguei e dei. Mas não era para ter dado, não. Era, porque... não. Mas está no livro a foto? Está no livro? Está no livro da vida. Então, ótimo. Tá Então, se está no livro, está conservado. Então, dona Almir, como foi importante a gente descobrir tanta coisa aqui conversando com a senhora. Eu fico muito grato. Eu agradeço a Deus pela sua vida, né? E o pastor Gabriel, que é o mais atual, que é o primeiro, que é o da atualidade. A senhora já sentou, conversou com o pastor Gabriel?
estão gostando do pastor Gabriel aqui? Todo mundo gosta dele. É mesmo? O irmão Galdino passou quase 10 anos. Todo mundo gostava dele. Eita. E esse aí também vai fazer um ano agora em abril, já todo mundo gosta dele. Olha aí. Então, Ele é amigo de todo mundo. Isso é bom. Isso aí é o papel do pastor. É, O verdadeiro pastor, ele abraça todas as ovelhas e ele abraça dá ele. amor e carinho, independente de ser A, B, C ou D. Pois é. Tá certo? Ele é muito dedicado aos irmãos, ele é uma Que bom. pessoa. Abraça uma, abraça a outra, é assim. A esposa dele sai na frente, tá abraçando os irmãos também, Que bom. abraçando. Muito bom. Pois é, só sei que. Então, eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para nós que lidamos com a história. A senhora acha mesmo importante que a história seja preservada? Eu acredito que é uma história que gravada pro resto da vida. Por exemplo, se eu chegar a morrer, a história fica. O meu pai morreu, minha mãe morreu, toda a história ficou. É bom porque fica uma coisa antiga, gravada. As personagens podem morrer, mas a história não morre. Não é bonita assim? É muito uma história muito bonita. Maravilha. Muito importante. Muito importante. História da igreja. Bênção de Deus. Tanto que eu faço questão de comprar até aquela revista e aquele livro que me pediu, uma pessoa crente me pediu. Pois eu vou lhe presentear com o livro Fragmentos da História do Evangelho Aí eu do Ceará. gosto, eu gosto. Viu? Gosto de ler. Então a senhora agora vai fazer o seguinte. A senhora vai orar por nós, por esse momento, que foi muito importante para nós. Foi muito importante. Conversar com a senhora, ter suas imagens agora, contando os fatos que aconteceram nessa cidade e na história da sua família, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para conservar da história, né? A senhora tem aqui uma casa cheia de relíquias que conta a sua história. Eu espero que os seus filhos possam entender a história e fazer a doação, mas aí fica entre Deus mas e... eu vou conversar. Pronto. Então tá bom. A senhora vai orar e ore também pelo Davi, porque o Davi está trabalhando por ele. Eu conheço desde criança. Eles moravam de minha, os pais deles. Muito bem. A ele e a irmã dele. Eu tudo pequenininho. Tudo pequenininho, danado que só, né? Não? Não, é pra pegar calminha. Isso aqui está na frente dele, não? Não, ele sabe essa história. Pois é. Tá certo. Então, ore por nós, para que Deus abençoe a nossa vida. Mais ainda. E a gente encerrando esse momento com uma oração, não tem coisa melhor. Deus é quem cuida de nós. Né? É muito importante orar. Nós não podemos passar sem orar. Eu não me ajoelho mais para o problema do meu joelho. Eu tenho osteoporose, tenho artrose, tenho osteopenia nas minhas pernas. Eu não sei como é que a senhora... mas tá certo. Pois é. Aí eu aqui dentro de casa eu não uso bem engano não. Eu vou para a igreja, eu passo para... Eu não saio mais de casa só. Eu só saio mais meu neto, mais meu filho, minha filha. Por conta da saúde mesmo, que já está um pouco bem desgasta, né? Por causa dos anos. Mas ore por nós, para a gente encerrar, depois a gente... Agora mesmo? Agora mesmo. Sentado mesmo. Sentado, tá bom. Até eu vou ficar sentado. Pois é. Senhor Jesus, por mais uma vez nós estamos na tua presença para agradecer as bênçãos e as maravilhas. Glória a Deus. Agradecer teu servo que está fazendo essa gravação, meu Deus, que se prospere, que se continue a história da igreja, não que falte a história da igreja, que todo mundo possa ler e ver o que é a história da igreja. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre. Amém. Amém. Olha que bênção. Pronto.